Seja bem-vinda, minha irmã, mulher de Deus, filha amada do Pai, a essa live onde nós vamos falar sobre o livro de Esther. Vamos fazer a leitura, refletir e ver o que Deus quer falar através desse livro às nossas vidas. Então é muito importante que você abra o seu coração para que Deus possa falar. Vamos nessa tarde abençoada ser ministradas pelo Espírito Santo. Não tem nada mais precioso, e eu confesso que eu estou gostando muito desse período que eu estou aqui, porque de fato tenho sentido Deus mostrando, revelando, nos lapidando, nos moldando, nos fortalecendo, amadurecendo, nos fazendo crescer em graça, sabedoria, amor, fé, esperança, força, coragem, porque é isso que o livro de Esther nos mostra. Uma mulher que saiu de um lugar simples, humilde, condenada a ser escrava, né? Eles eram exilados, o povo judeu, mas que Deus deu a ela uma jornada, uma oportunidade, a abençoou e fez dela uma mulher, sabe, que fez a diferença, que marcou a história do seu povo, que soube se posicionar, que encontrou favor, que escolheu as coisas certas, que entendeu quem ela era, entendeu o seu propósito através do amor do seu primo Mordecai e também através da verdade de Deus que ela carregava no seu coração. Então seja muito bem-vinda a essa live. Vamos juntas ser essa mulher, uma mulher que sabe quem é e sabe o que quer, que tem um destino e é para lá, que quer ir, quer ser dirigida. A paz do Senhor para todo mundo que está entrando. Glória a Deus, amém. Deus abençoe grandemente você. Então, antes de começar, antes de fazer a nossa oração, eu quero pedir para você entrar aqui nesse aviãozinho e enviar para pelo menos 10 mulheres, 10 pessoas que você ama e quer que seja também abençoada, tá? Então vamos começar com oração e aqui, daqui a pouquinho, ler o capítulo 3. Já está aqui no Instagram o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Esther. Inclusive também já está lá no meu canal no YouTube. Para quem gosta de assistir acelerado, eu amo. Eu coloco no carro e assisto acelerado. Então, para quem gosta também já está lá no meu canal do YouTube, tá bom? Vamos lá, então. Vou colocar aqui. Vou tirar aqui os comentários, porque eu quero me concentrar. E aí, quando a gente não responde, fica chato, né? Então, por causa disso, eu prefiro tirar os comentários, que pra mim eu não me distraio e fica aqui melhor. Vamos orar? Feche os seus olhos, coloca o teu coração diante do Senhor, se você puder, né? Se não estiver no trânsito, se não estiver cozinhando, se estiver fazendo alguma coisa assim, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia abençoado. Obrigada pelo dom da vida, porque estamos aqui. Porque podemos parar nesse dia, nesta quarta-feira, dia 27, para poder ouvir a Tua voz. Fazemos isso porque sabemos que Tu és o primeiro. Toma este lugar de primazia nas nossas vidas, nos nossos corações. Que nós possamos entender que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. E que as coisas dessa terra, elas vão passar. E que nós precisamos edificar uma casa lá no céu. Precisamos edificar a nossa vida espiritual, que ela vale muito mais do que esse tempo aqui, que é finito, que é passageiro. Queremos, Senhor, viver para sempre contigo, te adorar. Foi tão bom hoje ouvir uma canção do céu e imaginar encontrar com o Senhor face a face. Que esse possa ser o nosso desejo, Pai. Que não vivamos, Senhor, de forma enganosa, vaidosa, egoísta, olhando só para as coisas que perecem, só para as coisas que nós podemos tocar, só para as coisas que nós podemos ver, só para as coisas que enchem o nosso coração de vaidade. Não, Senhor, nos ajuda, Pai, a entender que apesar de tantas coisas aqui nos abençoarem, nos fazerem bem, o primeiro é o Senhor.
que quando o Senhor está entronizado, colocado no lugar certo, tudo flui. O Senhor diz na sua palavra que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Tu és, Senhor, o Deus que é Pai, que cuida de cada um de nós, que nos rendemos aos teus pés. E assim, Senhor, como tu foste com Esther, como tu foste com tantas mulheres na Bíblia, Débora, como tu foste, Senhor, com Ruth, com Maria, seja também com cada uma de nós e nos ajuda a sermos essa mulher sábia, essa mulher que teme, essa mulher que tem fé, essa mulher que te ama e que te adora em espírito e em verdade, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com tudo que somos, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Como é bom, né? Parece que a gente vai para outro lugar quando a gente está orando. Parece que a gente tem um abraço do nosso Deus. Que você possa se sentir assim também, abraçado. Eu sei que logo no início, não sei, eu creio que estou falando aqui com pessoas recém-convertidas, com pessoas que já têm mais anos de convertidas. Mas é muito importante, sabe? A gente se desprender e falar com Deus, como se Ele estivesse aqui presente e fosse um amigo. Rasgar o nosso coração, falar o que nós precisamos, desejamos, o adorar e ouvir também Ele falar. E sabe, uma das formas que nós ouvimos Deus falar é através da Bíblia. É a principal forma para a gente conhecer Deus, para a gente saber o que Ele quer, para a gente saber o que Ele não quer, para a gente saber como Ele age e para a gente fazer a vontade dEle. Assim a gente entende que nós somos e entendemos o seu propósito também. Então é por isso que eu estou aqui, porque eu creio que juntas podemos nos fortalecer. Antes de fazer aqui a leitura, eu quero até abrir aqui um parêntese que eu fiz alguns rios, né, da leitura da semana passada, e um deles, o último, 2 pessoas vieram falar comigo a respeito dessa questão que já é polêmica, da questão de não ser pecadora. E eu acho interessante, porque é óbvio que todos nós nascemos pecadores, todos nós somos pecadores, isso eu não nego, mas a partir do momento que nós nos convertemos e aceitamos o Senhor Jesus nas nossas vidas, não somos mais escravos do medo, do pecado, da morte. Somos livres. Se não acreditarmos nisso, estamos negligenciando ou negando o poder da cruz, da crucificação do nosso Senhor Jesus e também da sua ressurreição, porque não recebemos o Espírito Santo que Ele nos prometeu como morada nas nossas vidas. E o Espírito é santo, o Espírito não é pecador, tá? Então não se prenda nessa mentira de que você, e é mentira de Satanás, que quer te colocar num lugar em que você se coloca conveniente até de pecador e que você não é, tá? Então, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele nos convida a pedir perdão, ao arrependimento dos nossos pecados. Então, quando a gente faz isso, a gente reconhece que nós somos pessoas falhas, carnais e pecadoras. Agora, a partir do momento que nós andamos com o Senhor Jesus, eu quero ressaltar aqui, porque isso é uma verdade para mim, e é isso que me leva a buscar cada dia mais o aperfeiçoamento e a santificação, é eu acreditar que com Ele eu não sou mais pecadora, mas eu sou agora redimida, filha, santificada e restaurada. Então assim eu passo a entender que eu milito, meu corpo milita contra o pecado, segundo Gálatas, né? É uma guerra espiritual, carnal e espiritual. Eu luto contra a carne, porque eu quero viver no Espírito, fortalecida no Espírito.
Então, eu busco me fortalecer todos os dias, na minha mente, no meu ouvido, nos meus olhos, no que eu falo, no que eu sinto, no meu corpo, nos meus desejos. Eu procuro me santificar. Porque se eu não faço isso, eu desagrado a Deus. E eu entristeço o Espírito Santo. E agrado ao inimigo das nossas almas. E permaneço na carne. Então, eu não posso dizer que eu sou filha de Deus se eu permaneço pecando. Não dá para servir a Deus e a outro Senhor, e ao diabo. Você tem que escolher quem é o teu pai. Tá? Então, acho que ficou claro, né? Eu preciso escolher quem é o meu pai. O meu pai é Deus, então eu sou santa, eu sou santificada, eu faço parte da igreja, a noiva de Cristo. Tá bom? Então, eu não ando mais com pecado, eu não ando mais mentindo, eu não ando mais fazendo as coisas carnais. Eu luto, corro fora, saio de perto disso. E eu chego num nível que, no início, você que acaba de se converter, a luta ela é bem maior, é bem mais difícil. Só que a partir do momento que você vai galgando maturidade espiritual, a tua luta contra o pecado já está até na mente, sabe? Porque, por exemplo, eu não sou tentada a fazer coisas porque eu já tenho maturidade, mas eu estou tão sensível à voz do Espírito Santo que pequenas coisas que já me fazem crer ou me afastar do Senhor, eu já rejeito. Então isso eu vou vivendo dia após dia, tá? Eu creio que é assim, porque, por exemplo, na ignorância, na ingenuidade, e quando eu estou tomando leite espiritual, eu não tenho ainda força e nem sabedoria para lidar com situações, e por isso eu peco, erro mais. Eu creio assim, tá? A partir do momento que eu vou criando mais maturidade, então eu não vou mais pecando como uma criança, errando como uma criança, eu já tenho maturidade. E já tenho que, mais força para não cair em determinadas situações ciladas do maligno. Porque eu já tenho mais conhecimento da palavra, eu já tenho mais tempo de vida com Deus, então eu já tenho mais experiência, mais sabedoria, então eu não vou mais cometer as mesmas falhas, os mesmos erros, eu vou lutando contra, tá bom? E eu acho interessante até ressaltar que existe erro e existe pecado. Nem tudo que é erro é pecado, mas todo pecado é um erro. Tá bom? Por exemplo, se eu disser, olha, eu vou chegar, por exemplo, aqui agora a live. Eu prometi que eu ia começar às 4 horas da tarde. Não deu para começar. Eu não sou mentirosa por conta disso, tá bom? Porque mentir é algo planejado. Mentir é algo orquestrado. Então eu vou mentir, eu vou dizer que eu vou fazer e não vou fazer. Entendeu? Eu errei em não entrar no horário. Foi um erro. Aqui, da minha estrutura, estava sem as minhas coisas organizadas. E então, quando eu vi, passou um pouquinho do horário. E até peço perdão. Mas não foi intencional. Agora, quando eu faço algo intencional, aí sim, é pecado. Eu menti, eu fiz com intenção. Entendeu? Então existe essa questão, acho que ficou claro, né? Então pronto, então eu quero ressaltar que eu não estou sendo herege, inclusive até Jesus foi colocado, né, chamado como herege, quando ele falava a verdade, que ele era filho de Deus. As pessoas, muitas vezes por causa da religiosidade, acabam julgando as pessoas pelo que elas não entendem. Então, eu não estou dizendo aqui que eu sou perfeito, que eu já deveria ter sido arrebatado e ido para o céu, não. Mas eu estou dizendo que eu ando com Deus que é santo e que a palavra de Deus diz que nós devemos ser santas como Ele é. E não é só quando a gente chegar no céu, não. Não é só quando canonizarem a gente, não, como faz a Igreja Católica. Não. É nas nossas escolhas diárias que mostram de quem eu sou. É quando eu decido fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. É quando eu escolho viver uma vida separada. Isso é ser santificado. Eu decidi não me corromper. Eu decidi não sentar na mesa dos escarnecedores. Eu decidi
fazer o que é correto, viver segundo princípios, valores do meu Deus. Isso é ser santificado. É eu orar, eu jejuar, é eu buscar em tudo que eu faço, porque a palavra nos diz, né? Quer comais, quer bebais, que tudo você faça para a honra e glória do Senhor. Então a minha vida é uma vida dedicada ao Senhor. Eu dedico a minha família, eu dedico a vida do meu marido, eu dedico a minha casa, eu dedico tudo que eu tenho, tudo que eu sou ao Senhor. Isso é ser santificada, ser separada, tá? Ser santo não é ser perfeito. Nós não somos perfeitos, nós estamos num processo de santificação. Então, desculpe se eu lhe ofendo, ou se você se sente ofendida, quando eu digo que as pessoas que estão em Cristo não são pecadoras, são santos. São pessoas que buscam santidade, estão andando em santificação. Nós precisamos acreditar que nós somos um povo separado, diferente do povo do mundo, diferente de quem é escravo do pecado, ou dominado por ele, ou serve a ele, né? Ao demônio, aos demônios e ao inimigo das nossas almas, que é Satanás. Diante disso, eu acho até interessante, porque a nossa leitura de hoje vai mostrar que um homem mau, né, no capítulo 3 de Esther, fala sobre isso. Vamos lá? Amã intenta destruir os judeus. Seguindo aqui para a leitura. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes, que é Assuero, honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe a posição mais elevada do que de todos os demais nobres. Então aqui a gente vê que o rei, ele honra Amã. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, que também pode ser chamado de Mordecai, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então, os oficiais do Palácio Real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Olha aqui, eu acho muito interessante, eu vou ressaltar, né? Para você observar. As pessoas ao redor de Mardoqueu questionavam o motivo dele não obedecer à ordem do rei de se curvar a Amã. Dia após dia, eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Olha isso, mais uma ênfase aqui, tá? Ele dizia que ele era o quê? Judeu. Ele dizia, e depois eles vão dizer também, que ele era diferente. Então, contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Versículo 5. Quando Amã viu que estou confundindo aqui. Viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Aqui a gente está falando, vendo, né, que ele tinha até motivo, já que era uma ordem, ele tinha motivo de ficar chateado, né, de estranhar o motivo dele não se curvar. Mas não deixa de ser aqui uma arrogância, uma prepotência, né, da necessidade de se curvar, tá? Ele não era rei, mas ele merecia honra, né? Então vamos lá. Contudo, no versículo 6, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todos os impérios de Xerxes. Olha aqui o absurdo. Por conta de um cumprimento, né? Porque ele não se curvava, não seria natural que ele fizesse algo contra Mardoqueu, mas não, a vaidade dele era tão grande que ele queria exterminar todo o povo judeu. Nada justificava isso, mas na lógica louca dele era
o que devia ser feito. Versículo 7. No primeiro mês do 12º ano do reinado de rei Xerxes, no mês de Nisan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Ramã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano de matar o povo judeu. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então eles decidiram, né, a sorte e o mês que seria no 12º mês. Versículo 8. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhando entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes. Está aqui, ó, ressaltando, né? Esse povo é diferente dos outros, de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Olha aqui como ele fala uma verdade de forma mentirosa. O problema aqui era que Mordecai não se curvava diante de Ramã, mas Ramã, por conta do orgulho dele, olha o que ele inventa. Ele inventa que esse povo, eles não obedeciam às leis. Existia uma lei que Ramã não obedecia. Porque aqui não está falando que todos os judeus não se curvavam contra Ramã. A palavra está dizendo assim: Ramã não se curvava Mordecai é que não se curvava aos pés de Amã, tá? Então aqui ele diz, não, todos eles não obedecem às leis. Felipe chegou. Primeiro dessa vez ele me ligou. Te amo. Então, vamos lá, seguindo. Então aqui é uma grande mentira, né? Porque na verdade o povo deveria fazer, senão tinha sido dito, mas não foi dito. Só que Ramã vem e diz que essa era uma verdade, que todos eles não obedeciam às leis do rei. Não convém que o rei tolere. Aí no versículo 9, se for do agrado do rei que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Olha só, financiado por ele. Então aqui a gente vê que ele diz que deveria então existir um decreto para destruição deles. E a gente vê que o rei confiava nele, né? Então, o que acontece? No versículo 10. Em vista disso, o rei tirou seu anel, né? Em vista do que o Amã disse. Não é que ele concordasse, né? Mas ele acreditou no que Amã disse. Então ele pega e tira o anel selo do dedo, deu a Ramã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse, versículo 11, fique com a prata e faça com que o povo o que você achar melhor. Versículo 12, assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita do povo, de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. E aí vamos seguir. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, como a gente já sabe, império gigantesco que ele tinha, né?
com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. E aí, versículo 14. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidade de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Então todo mundo, o que acontece? Óbvio, eles ficaram assustados, né? Então aqui, que eu acho interessante ressaltar, que infelizmente, uma das coisas que cega as pessoas é o poder. Existem pessoas ruins, existem pessoas mal, existem pessoas que não temem ao Senhor, que fazem coisas que infelizmente vai contra ao que o Senhor deseja, né? Depois a gente vê que esse povo, que era o povo escolhido de Deus, se levanta e Deus dá a estratégia para que esse plano não fosse executado, para que aquilo, para que o inimigo dos judeus, como diz aqui, né, que Amã era, não vencesse, não fosse para frente. Então eu acho interessante ressaltar isso aqui. Desde que o mundo é mundo, né, a gente sabe que a palavra do Senhor é milenar. Então, desde que o mundo é mundo, existem pessoas tramando, existe o inimigo que trama contra o povo de Deus. E assim é na nossa vida. Nós temos todos os dias que lutar, como eu comecei falando, né? Contra o pecado, contra o maligno, contra aquilo que quer nos destruir, contra aquilo que quer destruir a nossa casa, a nossa família, destruir a vida dos nossos filhos e destruir os planos de Deus para as nossas vidas. E por isso nós precisamos nos levantar sempre em oração e buscar na palavra do Senhor. Senhor, o que tu queres? O que eu posso fazer? Porque às vezes a gente pensa assim, olha aqui, um único homem tramou contra esse povo e fez com que todo um reinado planejasse o mal contra o povo de Deus. Então assim, às vezes a gente fica pensando assim, mas eu só sou uma pessoa, quem sou eu? Quem me dera eu tivesse autoridade, capacidade, dom, talento, força, poder, né? A gente às vezes se acha incapaz de ser alguma coisa para Deus. Mas Deus, desde o princípio, tem usado uma pessoa. Foi assim que Ele usou Noé, foi assim que Ele usou Moisés, foi assim que Ele usou Abraão, foi assim que Ele usou Josué, foi assim que Ele foi usando homens e mulheres, né, para fazer a diferença. Daniel, José, meu Deus, Davi, tantas pessoas, Esther, Mordecai, Mardoqueu, né, para fazer alguma coisa. Assim como o diabo usa os dele, Deus levanta os seus. Então eu acho interessante que, por exemplo, aqui a gente está falando de um reinado, aqui a gente está falando de um povo, né, numeroso. Mas se a gente trazer para a nossa vida, trouxer para a nossa vida, eu estou falando aqui da sua família, sabe? Todos os dias a gente pode acordar e falar, Senhor, hoje, qual é o meu chamado? Qual é a tua ordem? Qual é o desafio na minha vida hoje? Quem é que eu tenho que lutar contra? Sabe? Porque sim, a gente sabe que a gente tem um inimigo das nossas almas, que é Satanás, é o diabo. Mas também ele usa os seus para tentar contra as nossas vidas. Então a gente tem que olhar e ver. Eu tenho ouvido muitos tios, né, que falam sobre isso. Inclusive a palavra do Senhor diz, né, não se sente nas rodas dos escarnecedores.
Os escarnecedores aqui, eu creio que não são os pecadores, pessoas que Deus quer nos levantar para salvar, para anunciar o Evangelho e para amar. São as pessoas que são malignas, que de fato querem destruir a vida das pessoas, inclusive a nossa. Então Deus não quer que você ande acompanhado de pessoas que andam contra Ele, que militam contra Ele, que não pensam como você, assim aqui como Amã, né? Eu digo você porque você, eu creio que crê, né? Nos princípios e nos valores que nos norteiam, os valores cristãos. Então aqui Amã, ele mesmo deixa claro, esse povo, ele pensa diferente, esse povo é diferente, eles não querem se submeter. E aqui também eu quero ressaltar outro ponto que eu acho muito interessante nessa passagem, que é a questão de, mas se era uma lei, né? Era um decreto que Mardoqueu se prostrasse diante de Amon e ele não fazia, então ele estava errado. É verdade. Só que eu preciso te lembrar que nós tememos a um Deus também, que tem leis e nos ordena a fazer coisas. E que muitas vezes essas coisas vão nos fazer ir contra as leis que nos impõem. Né? A lei do Senhor está acima da lei da nossa nação, está acima da lei do teu trabalho, do teu patrão, acima da lei, a lei do Senhor. Então, por exemplo, se decretarem, se falarem que é correto você fazer coisas que desagradam o Senhor, quem é que você vai obedecer? Se o teu patrão te pedir para mentir, para roubar, para se corromper, você vai se corromper porque o teu patrão pediu, porque ele é o que manda em você, então você tem que fazer. E Deus, né? Tem até um filme, eu acho, cristão, que é bem interessante, que é um ótimo exemplo nessa realidade aqui que a gente está falando, em que um homem vai fazer uma entrevista de emprego. Ele precisava muito, porque a família dele estava passando por muita dificuldade. Então, lá na entrevista de emprego, a pessoa que entrevista ele fala assim, olha, se a gente te disser para você mudar, eu não lembro direito o que é, mas, por exemplo, mudar os números das nossas notas, você vai fazer? E aquele cara, né, sabia que aquilo era errado, ele não queria se corromper, não queria fazer o que era errado, ele falou assim mesmo, bom, eu não vou fazer, correndo o risco de perder aquela oportunidade. E claro que aquele cara que estava fazendo a entrevista estava querendo convencer ele e dizer para ele que era interessante que ele fizesse para ele. A empresa quer pessoas que sejam assim, que mintam, que se corrompam. E ele diz, bom, eu então não sirvo para esse cargo. Na verdade, o que acontece é algo surpreendente. Ele ganha, né, aquela porta de emprego se abre para ele justamente porque o entrevistador viu que ele era um homem honesto. Que na verdade o que ele queria era ouvir isso. Ele não queria que fosse uma pessoa que se corrompesse, mas que fosse uma pessoa que fosse honesta. Eles estavam procurando pessoas honestas e ele ganha aquele emprego. Então, para você ver, entendeu? Situações na nossa vida que vão fazer a gente vão provar de quem nós somos. Então, por exemplo, assim, besteira às vezes, né? Um troco que deram para você errado, um dinheiro que você achou, algo que você encontrou. É nessa hora, são nas pequenas coisas. Aqui foi só não se prostrar, né? Que essa situação se desenrola. Então, assim também na nossa vida, às vezes é uma bobagem. Parece tão bobo, mas às vezes é uma bobagem que vai nos provar e vai nos revelar de quem de fato nós somos. Se nós somos do Senhor ou se nós somos pessoas que não andam com Deus, né? Então, aqui eu acho interessante ressaltar isso. Muito importante. Então, Mardoqueu, ele não se rende. Ele sabia que, diante de Deus, ele só se prostrava ao Senhor, seu Deus, o Deus de Israel, dos judeus. E a gente até lembra, né,
Também da vida de Daniel, que foi outro que também não se rendeu. Daniel foi outro também que não se corrompeu, que não se prostrou diante dos deuses. Então, é muito interessante a gente fazer também essa ligação. Olha aí, é um homem que tinha convicção. E a minha pergunta é, você tem convicção nas coisas do Senhor, na sua vida? Você tem convicção de que a sua família é de Deus? Você está disposta a lutar pelos seus filhos? Você está disposta a falar a verdade, a fazer o que é certo, a cumprir os princípios, valores e as leis do Senhor? Porque é muito importante a gente entender que aqui nós não estamos vivendo o léu, né? Não. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Porque é ela quem deve nortear a nossa vida. Ela quem nos direciona, nos mostra o caminho, o que nós devemos fazer, o que nós devemos dizer, o que não devemos falar, o que não devemos pensar, onde devemos ir, onde não devemos ir, como devemos nos comportar. E foi isso que norteou Esther também, lá no início, né? Quando a gente vê, por exemplo, ela encontrou favor diante dos servos do rei. E ela fazia tudo o que Mardoqueu lhe dizia também. Então aqui a gente vê princípios, valores. Uma pessoa só é favorecida, a gente vê que na vida dela, né? Ela não foi forçando a barra, tudo ela foi encontrando um caminho. Deus foi abençoando ela. E eu creio também que nós quando vivemos de acordo com a vontade do Senhor, Ele nos abençoa, como diz a palavra. Quando nós buscamos o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas. E eu acho que é isso que a gente precisa ressaltar. Eu acho que é aí que também muita gente erra. Porque a gente fica querendo fazer com a força do nosso braço, com da nossa própria forma. Quando na verdade tudo que o Senhor quer é que sim, nós façamos a nossa parte, mas que façamos da forma dele. E é no tempo dele, da forma que ele quer, ele vai nos revelando e vai nos mostrando o caminho que nós devemos andar. Então aqui eu ressaltei 2 pontos. Um é sobre quem você está obedecendo. E a outra questão, aqui eu já nem lembro mais direito o que foi que eu falei. Falei sobre essa questão, né, sobre obedecer, e sobre pessoas que infelizmente são má. E que também Deus, diante de todas essas circunstâncias, quer provar se nós estamos com Ele ou não. Então, sobre o que eu li aqui, Deus colocou isso no meu coração para compartilhar com você. E espero que realmente você reflita nessa situação. Então, quem é que tem regido, direcionado a minha vida? Eu estou seguindo princípios e os valores do Senhor. Eu conheço quais são esses princípios. Eu sei o que Deus quer para mim. Eu entendo o meu valor na contribuição para o reino. Eu tenho contribuído com a minha vida, meus dons, meus talentos, para aquilo que o Senhor quer. Que Deus tem nos levantado, né? A gente pode estar fazendo tanta coisa. Nós podemos escolher fazer tanta coisa, mas também podemos fazer aquilo que agrada ao Senhor. E eu creio que é para isso que nós estamos aqui. Não estamos aqui para viver uma vida superficial, não estamos aqui para viver uma vida para nos exaltar. Não, né? A gente vai ver isso aqui, né? Amã, ele carregava nele isso, e esse foi o maior erro de Amã. E isso levou à morte, né? Ele planejar o mal contra o povo, ele planejar e fazer, e lutar contra o próprio Deus. Porque quando a gente vê aqui ele se levantando contra o povo de Deus, ele está se levantando contra o Senhor. Então é um homem extremamente arrogante e vaidoso. Tanto é que na próxima leitura a gente vai ver o que ele deseja, né? O rei pergunta para ele, como é que eu posso honrar um homem? Né? Como é que o rei pode honrar um homem? E aí ele faz toda pompas e circunstâncias de como é que ele deve honrar um homem, como é que o rei poderia honrar um homem? Dando para ele não sei o que do rei, não sei o que. Então assim,
ele, na verdade, o que parece é que ele queria ser o rei, né? Ele estava insatisfeito. Então, essa insatisfação de Ramã queria aniquilar o povo de Deus, porque a gente vê aqui que era um homem extremamente vaidoso, tá? Então, o alvo dele se tornou isso, né? Ele foi consumido pelo próprio ego. E aí, isso lhe tirou a vida. Inclusive, né, mais tarde, a esposa dele vai falar isso pra ele, e ele tá perdido nele mesmo. Então, acho que é isso aqui que é muito importante a gente ressaltar. Tá bom? Então, aqui a gente vê um plano maligno contra o povo de Deus por conta de uma situação, de uma questão que não deveria levar aquilo, né? A gente vê que é exagerado. Infelizmente, também o rei está cego, não vê, né? Iludido, pensando que Ramã era diferente, né? Fazia aquilo com alguma razão, e na verdade não era. E aquele povo não estava desobedecendo. A gente vê aqui essa mentira. O povo não estava desobedecendo as leis do rei, mas um homem decidiu não se prostrar diante de Ramã, e isso incendiou o coração dele de ódio. Então ele desejou aniquilar o povo judeu por conta dessa vaidade. Então é isso, leitura de hoje concluída. Espero realmente que esses pontos possam de fato trazer a você, né, esse despertamento para que realmente nós possamos ser mulheres que são mulheres que temem ao Senhor, mulheres que são mulheres fortes, corajosas, mulheres que sabem se comportar, têm sabedoria e fazem têm passos de fé, mulheres que oram, mulheres que jejuam e mulheres que sabem que têm um propósito. E o propósito é cumprir o chamado de um rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores nas nossas vidas. E isso vai contribuir e abençoar não somente a nós, a nossa família, mas todos ao nosso redor. E, sobretudo, não imagine que você é insignificante. Você é importante, você é especial e Deus quer te usar também em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima live. Semana que vem estaremos aqui. Eu quero ressaltar que amanhã vou fazer uma live com a Luanda e vamos falar sobre a comunidade. Então não perca, tá bom? Vai ser às 19 horas. Estaremos juntas novamente. Em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente você e até a próxima. Tchau, tchau.